Olá para você de casa, começa agora mais um programa Última Palavra aqui pela Rede Gospel de televisão. No programa de hoje a gente vai falar sobre mediação de conflitos. Sabe o que é? Já ouviu falar? Já passou por uma situação como essa? Ou aquelas brigas infindáveis na justiça? Pois é, a mediação veio para minimizar um pouco essa situação, o sofrimento, muitas vezes, das pessoas, porque a gente fala de briga na justiça que leva anos, isso acaba desgastando também as partes envolvidas. Então, aí entra a mediação. Hoje, para falar sobre esse assunto, esclarecer um pouquinho mais para a gente, eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso programa Última Palavra a Helena Mandelbaum, ela que é advogada e que atua nesses casos, é escritora, também tem um livro, cartilha publicada, e a Miriam Bobrov, que é psicóloga e que vai falar com a gente também como é que é a atuação dela. As duas juntas, a gente pode dizer que se tornam uma na mediação de todos esses conflitos. Meninas, muito obrigada por terem nos recebido, né, aqui para tratar de um tema tão bacana e tão atual num mundo em que quase ninguém se entende mais, né? Com certeza, é um prazer estar aqui, convite, estou muito satisfeita de participar, contribuir de alguma forma. Prazer. Miriam, são casos muitas vezes que acabam se arrastando na justiça e que a mediação pode abreviar? Com certeza, a mediação ela abrevia muito o conflito, onde as partes que estão em brigas, elas vão ter oportunidade de, entre elas, verem qual é a melhor solução pelo motivo que elas procuraram, onde vai ter um ganha-ganha. Vou dar um exemplo. Na justiça, quando o caso vai para o litígio, quem determina, quem julga é o juiz. Sempre uma das partes perde, a outra ganha no olhar do outro. Na mediação, as duas partes vão ter oportunidade, através de que nós vamos explicar como é que funciona, elas vão ter oportunidade delas próprias resolverem qual vai ser a melhor maneira, qual a melhor solução para as duas partes. É um ganha-ganha. De forma que ambas saem felizes com o resultado. Diferente da justiça, que sempre alguma das partes vai sair aí se sentindo prejudicado, lesado, porque uma ordem foi dada para que uma das partes ali se saísse melhor, vamos dizer assim. Na mediação já não, Helena. A justiça, ela determina, né, o que as pessoas que estão envolvidas no conflito devem fazer. Então, na verdade, o que acontece é que na justiça se resolve o processo. O conflito, infelizmente, ele se mantém. Ao contrário, ele já está escalado, porque quando nós recebemos, por exemplo, que atuamos como mediadoras judiciais quando recebemos um processo, né, não recebemos o processo físico, mas quando recebemos um caso de mediação judicial, as pessoas já estão muito sofridas, elas já estão, assim, descrentes, frustradas, desgastadas. Né? Então, elas, na verdade, quando elas chegam, o nível de conflito já está no ápice. Né? Então, você imagina, depois de um juiz proferir uma sentença, como é que elas se encontram? É muito sofrimento. Então, a gente pode percorrer um caminho muito mais amigável, respeitoso, colaborativo. Dá para se dizer até saudável, né? Saudável. Não, para uma relação. Não tenha nem dúvida. Até em termos físicos, as pessoas vêm doentes, né? Para o judiciário. Normalmente, a gente já está vendo muita doença acontecendo por aí. As pessoas estão cansadas de tanto... Estressadas. De tantas brigas, né? Muita gente chega até a ponto da depressão, que é o chamado mal do século, por conta de uma situação mal resolvida. E isso eu falo com qualquer tipo de situação, não é verdade? Mas para a gente entender melhor, quando é que começou essa questão da mediação? Eu sei que é uma questão milenar, não é? É um tema milenar e que no Brasil ele soa como novo para muitas pessoas. Claro. A mediação é milenar. Tanto o povo oriental, os judeus, eles sempre utilizaram esse terceiro como facilitador da comunicação entre as pessoas. Né?
Claro que com o passar do tempo, essa forma de resolver conflitos foi se transformando. Existe um filme, que foi o primeiro filme que a gente teve contato com a mediação, que se chama Kill Ju. Ele retrata bem a situação. É um filme que passou na China, né? Só que ali mostrava como os chineses resolviam as suas questões. Tinha um líder, como se fosse um líder comunitário, sim, e ele, naquele filme, ele dava pareceres, né? Ele até fazia as pessoas refletirem, mas você vê como a própria evolução da mediação foi transformando como uma filosofia de vida, mais do que só como um processo ou como método, mas como uma forma de você ser na sua vida. Uma pessoa que respeita as diferenças, que tem uma comunicação não violenta. Então, aí a gente volta para o conceito mesmo. E ainda quando a gente fala de chineses, a gente vem muito a questão da sabedoria, né? E também tem uma coisa que as pessoas, cada um tem um certo dentro de si. Então, como ver essas dois... Existem vários certos, essa que é a verdade, né? E vários errados. E vários errados. E também existe muito aquilo, o que é certo para você depende da sua cultura, da sua vivência, daquilo que você aprendeu durante a sua... É o que a gente fala, depende em relação a quê, né? Exatamente. Então, como fazer com que esses dois certos se falem e se chegam a um certo em comum, que seja, que eles se acertem mesmo pelas diferenças. Sim. Na verdade, vamos partir do conflito, né? O conflito, ele é inerente ao ser humano, né? Nós, desde que nascemos, estamos em conflito. Quando eu estou com fome, eu começo a chorar, né? Exato. Então, eu já dou um sinal da minha insatisfação. Então, desde que a gente nasce, a gente conflito negocia. já está instalado também, né? Então, a gente já negocia, a gente aprende a negociar desde pequeno, é inerente ao ser humano. Uhum. O ponto é como a gente lida com as diferenças. O grau, por exemplo, muitas vezes, até pelo seu contexto, a sua experiência ser diferente da minha, o que vai acontecer é que eu tenho um valor, você tem outro. Como é que a gente vai se acertar para caminhar daqui para frente? Exato. Como é que a gente... Porque tá certo esse valor. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que seja extremamente pontual. Eu sou uma pessoa mais light. Para mim, tudo bem, se você atrasar mais 10 minutos, 15 minutos, não tem tanta rigidez. Sou mais flexível, tal. Como é que a gente vai se acertar? Porque você é uma pessoa que considera o tempo do outro. Você acha que o teu tempo não é nem mais e nem menos precioso do que o meu. Olha, você está falando uma coisa, Helena, que eu acho que muita gente que está nos assistindo também, né, Miriam, deve estar se identificando. E não é só em termos de negócios, de nada. Dentro de casa mesmo. Com certeza. Imagina administrar uma família com o marido, a esposa, os filhos, aquela nossa ajudante, né, o jardineiro, o piscineiro, e aí vai, né, o tanto de pessoas, os colaboradores que tem ali numa casa. Para entender todo mundo é muito difícil. Um é bagunceiro, o outro detesta bagunça. Então, a mulher às vezes é aquela que é chamada de metódica, gosta de tudo direitinho. O homem já não, é aquele que deixa, porque sabe que outro vai passar, vai guardar. E entre os filhos também, para quem tem mais de um filho, nem todos são iguais. Um é mais organizado, outro é menos. E aí, então, já entra tudo essa questão que você está dizendo. E vamos falar também que nós tivemos agora, o boom desse momento é a era digital. Como a era digital está gerando mais conflitos ainda dentro de casa. Influencia diretamente. Antigamente tinha uma televisão, né? E todo mundo dividia. E tinha o horário do almoço, o horário do jantar. Hoje cada um leva o seu prato para a sua televisão, no seu quarto, né? Quando não está digitando na hora do jantar, do almoço. Não, e a gente vê muito isso em restaurante. Você vê uma família, cada um com seu ai da vida, ou outra marca qualquer, né, teclando. Completamente incluso ao seu próprio mundo. Exato. E o Face, né, que diz que faz essa interface, né, com os seus amigos e tudo mais. Quer dizer, claro, eu acho que a gente aproxima aquelas pessoas que estão muito distantes e distancia aqueles que estão mais próximos, né? Então, é uma era que, para mim, por exemplo, como mediadora,
eu tenho que, digamos assim, entender muito isso, está muito claro internamente para mim, né? Porque aceitar esse diferente, e muito diferente ainda para mim, é um processo que precisa de muita atenção, muito cuidado, né, muita responsabilidade no momento em que eu estou trabalhando, facilitando a comunicação entre duas pessoas. Gente, muito bacana. E quando é que começou, então, ser colocada em prática a mediação para minimizar esses conflitos e tantos outros, né? Porque hoje é tudo muito imediato. Todo mundo quer tudo para ontem. Então, já é um conflito Isso também já terrível. Uma mudança, né? Isso também é uma mudança. Exatamente. E aí, quando que a gente começou a dar atenção, prestar atenção para a mediação aqui no Brasil? Nós estamos aí com aproximadamente 15 anos. Né? Claro que agora, e eu vou até dizer... Está sendo mais divulgado. Está sendo mais divulgado. Existe uma resolução de número 125, né? Do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, onde implantou a mediação e a conciliação como política pública. Então, o que acontece? Dentro do Poder Judiciário, dentro de cada Tribunal de Justiça, vão ser implantados núcleos que vão criar os centros de cidadania, de justiça e cidadania, que são chamados de SEJUSCs. Nós já temos um que foi inaugurado dia 7 de novembro de 2011, foi até a data do aniversário do Alckmin, que ele inaugurou da Barra Funda, e ainda não está completo, como a resolução prevê, mas de uma certa forma... Mas está caminhando. Está caminhando, é para que a população tenha acesso também a esse trabalho. Né, de forma gratuita, né? Ótimo. De forma gratuita. Então, quer dizer, não tem custo nenhum para a população. Para a população, e não. Qualquer um tem acesso. Se veja em um conflito, pode ter acesso a esse trabalho. E eu acho Vamos que explicar um pouquinho mais. Eu queria que a Miriam, como psicóloga, falasse quais são os conflitos que vocês mais lidam no dia a dia das pessoas, porque quando a gente fala em conflito, pode ser um conflito de relacionamento, pode ser um conflito de negócio, um conflito comercial, vamos dizer assim. São vários os tipos de conflitos. São vários os tipos e são várias as áreas. Então, vamos falando da área da família, em casos de separação, por exemplo, guarda dos filhos, pensão, por exemplo, mesmo quando o casal está querendo se separar, como é que vai fazer, como é que vai ser... Os bens. Os bens, sim. Na área de empresarial, tem sucessão empresarial. As empresas, a maioria das empresas brasileiras são familiares, então, geralmente tem conflitos entre os mais velhos, os mais novos, separação também de sociedade. Brigas dentro do condomínio, se usa muito hoje em dia mediação em reuniões de condomínio. Condomínio tem muito mesmo. Muita briga. Batida de carro também tem. Prestadores de serviços. Enfim, então, é uma infinidade. Por exemplo, empresas que estão construindo, construtoras que não entregam na data e as pessoas estão contando. Qualquer tipo de conflito, você pega em qualquer área. E vamos falar da área escolar. E da área escolar também. Bullying, pais, desde pais inadimplentes, bullying, problemas entre as crianças, pais que estão com problemas. Vai muito além do que a gente imagina. Com certeza. E aí entra a mediação. Para você ter uma ideia, eu faço meu mestrado na Argentina. E eu fui visitar uma escola de crianças com uma média... Claro, a escola era uma escola grande, que tinha todas as idades. Mas eu presenciei... Não que eu tenha visto uma mediação, porque a mediação é sigilosa, mas eu presenciei as crianças contando para nós sobre a capacitação delas como mediadores dos seus pares. Eles fazem no intervalo, em vez de eles tomarem um lanche, eles são mediadores. Então, eles vão atender solicitações dos seus pares para fazer as mediações. Essa escola que eu visitei é uma escola de periferia,
de pessoas de vários, de estrangeiros dentro da Argentina, então peruanos, bolivianos, paraguaios. Então, eles eram muito discriminados. Então, na Argentina, como existe uma lei de mediação, colocar o programa de capacitação de mediação dentro das escolas foi uma coisa natural. Para você ter uma ideia, em 3 anos, essa escola diminuiu a violência em 80%. É muita diferença. Significativo, muito. Então, você vê que você aprende desde pequeno, na verdade, o que é mediação? A mediação é um processo conversacional. Né? Isso significa que as crianças começam a aprender como conversar, como é que elas deixam de julgar para observar, como é que elas colocam seus sentimentos, né, numa situação de conflito, como é que elas contam qual é a real necessidade que elas têm sobre isso ou aquilo e como elas podem fazer um pedido claro para o outro das suas necessidades, que é bem os ingredientes ou os componentes da comunicação não violenta, que tem um livro a respeito, do Marshall Rosenberg. Fantástico. Eu acho que, olha, com 15 anos já implantada a mediação aqui no Brasil, mas eu acho que não só o governador Geraldo Alckmin, que apoiou a causa aqui no estado, mas outros estados brasileiros, e eu acho que a gente precisa lutar um pouco mais, divulgar mais políticas públicas voltadas à mediação, como você mesmo disse, já dentro da escola, para já crescer com essa mentalidade de que conversando, se comunicando, a gente consegue solucionar, a gente consegue resolver. A gente vê aí esses conflitos em países como Egito ou tantos outros, lá em Bagdá, Iraque. A gente vê Israel, principalmente, conflitos que vêm de anos, porque falta mediação, não é verdade? A gente vê que é uma coisa que vai se arrastando cada vez mais. Hoje, eu gostaria até que vocês contassem, se pode, a Helena chegou a comentar que a mediação é sigilosa, né? O que se ouve ali é quase que um confessionário, então. Mais ou menos. Mais ou um menos pacto que é feito com todo mundo. Um contrato de confidencialidade antes de começar. Nada dali vaza. Não deve vazar. Não deve vazar. Inclusive, nós, como mediadores, não podemos ir depois na justiça ser testemunhas. Não podemos. Não podem. Não. Porque ali vocês ouviram a intimidade de cada pessoa que está ali, né? E tem algum caso que, sem a gente citar nomes, claro, dá para contar, só para as pessoas se familiarizarem um pouco mais com esse ambiente da mediação? Olha, eu gosto de contar muito, né, Miriam, o caso que eu tive, que foi como mediadora judicial, eu atuei dentro, em 2003, eu implantei o setor de mediação dentro do Fórum de Itaquera e em 2004 dentro do Fórum de Santana. Então eu tenho uma experiência muito grande em relação a casos que a gente recebe onde os juízes mandam para nós, para esse setor. E eu tive um caso que me deixou muito impactada, e o mediador, claro, ele tem que ser imparcial, né? Ele não vai nem fazer aliança nem com um e nem com o outro lado. Mas entre nós, às vezes as emoções acabam se misturando. Claro, o mediador é um ser humano e ele participa do sistema. Exato. Dizer que a gente não se afeta, vai ficar isento o tempo todo. A gente tem que estar se percebendo o tempo todo e graças a Deus a gente trabalha em comediação. Então a Miriam é minha co-mediadora. Isso não quer dizer que ela é melhor nem pior que eu. Sim. Significa que nós estamos fazendo um trabalho de equipe juntas. Então, o que acontece? Esse caso veio de uma juíza do Fórum de Santana, era um pedido de modificação de guarda do pai, e a queixa dele era que ele infantilizava, que a mãe infantilizava a criança, o filho comum, a filha comum. E então ele pede para mudar a guarda, para que a guarda ficasse com ele, porque essa mãe infantilizava muito essa menina de quase 10 anos de idade.
E aí a gente foi tentando entender isso, o que é infantilizar para ele e tudo mais. E ele falava, olha, imaginem vocês que uma criança de 10 anos chupa chupeta e toma mamadeira durante o dia e à noite antes de dormir, né? Agora, você escutando isso, é muito difícil você não ficar impactada. Por isso que o mediador ele precisa ter uma baita capacitação e uma formação continuada. Porque se você não tem uma supervisão, se você não leva isso para um processo... Você não tem uma estrutura, né? Isso. E se você tem na tua família alguém onde você identifica ou vivenciando pronto, aí mistura tudo. Então, para você manter aquela imparcialidade, dizer que eu não senti nada, eu vou estar mentindo. Sim. Claro que eu senti e eu fiquei tentando entender por que aquilo me afetou daquela forma. Porque mexeu com você. Isso. Mas aí nós fomos conhecer aquela história daquela moça. Aquela moça também chupou chupeta até os seus 8 Então, anos. para ela, isso era natural. E é isso. Não é que ela estava fazendo isso com a criança, ela viveu aquilo. Isso. E ele sabia disso. Só que para ele, a diferença cultural era tamanha que como é que a gente gerencia essas diferenças? Essa é a questão, né? Então, como é que foi esse passinho para a gente chegar no consenso de que, na verdade, ele não queria a guarda da criança. Ele achava que tinha que ficar com a mãe. Só que ele queria que fosse de uma forma diferente. Claro. E não era só a forma dele, porque o que a gente procurou é fazer um levantamento de dados. Já foi no dentista? Já foi no pediatra? O que eles dizem? Então, é um trabalho muito profundo, né, gente? Leva mais ou menos quanto tempo? Não? É só abrindo aspas aí, porque eu tô vendo que vocês vão buscar o fio da meada da coisa. Isso. Não envolve. Claro que não. Mas vocês vão buscar para poder ter um bom senso e dar-lhe a opinião de vocês. A gente não dá a nossa opinião. Não dá opinião? Não. E como é que essas pessoas chegam? Vocês facilitam. Facilitamos a comunicação através de perguntas. A gente vai perguntando. Então remete aquele indivíduo à reflexão. É um espaço de reflexão. Outra coisa que é importante é que geralmente quando as pessoas estão em conflitos, elas não se escutam. Elas só querem falar delas. De jeito nenhum. E na mediação, elas são obrigadas a se escutar, porque enquanto uma fala, a outra tem que ficar quieta e escutando, pode até anotar as coisas que gostaria de estar falando naquele momento, mas tem que esperar a sua vez de falar. Então, é um momento onde um escuta o outro, o que o outro quer dizer. E quando um escuta o outro, reflete, e aí isso já começa a transformar. E encontra os significados, Sim. Porque às vezes uma palavra para um quer dizer uma coisa e para o outro quer dizer outra. Então a gente começa a ter o que eu chamo de uma escuta ativa, uma escuta qualificada, uma escuta generosa, né? Gostei dessa palavra, uma escuta generosa. Eu acho que isso falta. Se cada um de nós tivéssemos... Olha, gente, é muito bacana. E ela tocou num ponto, a escuta generosa, uma atitude generosa. Não é verdade? Eu acho que facilitaria muito essas questões dos conflitos. E leva quanto tempo, mais ou menos, para que se chegue aí a vamos dizer, um acordo que se diz? Acho que cada caso é um caso, né, Helena? Mais ou menos. Mas mais ou menos de 7 a 10 encontros, não é uma... Agora, cada caso é um caso. Depende qual é a depende da disposição de cada um também, né? É isso que eu ia falar. Você pegou a palavra, é a disponibilidade. Tanto que... O processo é voluntário, eu acho que isso eu não falo nem na disponibilidade de ir ao encontro. É interna, né? Claro. A disponibilidade interna está ligada aos princípios da mediação. A mediação, então, enquanto um processo, ela tem começo, meio e fim. Então, nós definimos como um processo conversacional. É um processo que tem começo, meio e fim, e onde vai ter uma conversa. Uma conversa onde vai ter um terceiro que vai facilitar essa conversa. E aí, baseado em quê? Qual é o alicerce dessa conversa? Primeiro, as pessoas vão querer participar. Vão ter... Mas não é só um querer. Eu conto uma historinha, né, quando eu estou começando a mediação, eu digo o seguinte: imagine que você queira ir fazer uma viagem. Para onde você gostaria de viajar? Para onde você gostaria de viajar? A pessoa responde. E a pessoa responde. Você, por exemplo, para onde você gostaria de viajar?
Para a Itália. Para a Itália. Para você ir para a Itália, o que você precisa fazer? Comprar passagem. Que mais? Já é o primeiro passo. O que mais? Me programar para isso. Isso. Então, além da tua vontade, você precisa tomar atitudes que até para o outro, todo mundo vai ver, pô, você comprou passagem, você guardou um dinheiro, você tirou férias. As pessoas estão vendo o quanto você quer ir para a Itália. O quanto você deseja. Isso. E aí, para que tudo dê certo, né? Então nós temos o você querer, o você tomar decisões, porque você vai escolher qual é a companhia aérea que você vai querer ir, o hotel que você vai querer ficar. Você vai ter que tomar algumas decisões. Que você vai querer fazer. Isso. Então você vai ter que, baseado na sua vontade, você vai tomar algumas decisões. Você vai ser protagonista da sua vida. E o terceiro é essa vontade que eu chamo de vontade genuína, que é isso aí, é essas atitudes coerentes com a tua vontade. Porque a minha vontade de viajar pode ser uma, mas se eu ficar sentada no sofá esperando um presente, ou que eu ganhe alguém me manda um torpedo dizendo chegou a tua viagem prontinha. E já escolhi tudo, já falei no seu trabalho, já está tudo pronto, só entrar no avião. Bom, isso é só esses programas de TV que tem por aí. Ou em filme, né? Pois é. Tá na ficção. É verdade. Olha, vocês estão colocando de uma forma bastante clara para o nosso telespectador, que eu acho que pegou o fio da meada aí, entendeu como é que funciona essa questão da mediação. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, depende da vontade daquelas pessoas envolvidas no conflito, de querer resolver, de desejar isso. Então, precisa primeiro nascer dentro de cada um de nós o desejo em resolver alguma questão. Muitas pessoas ficam acomodadas, é aquela chamada zona de conforto, não é, doutora? Zona de conforto. Quando as partes resolvem, não um terceiro resolve por elas têm muito mais poder, né, elas se sentem mais seguras, elas não vão falar assim, mas tá vendo, foi ele que quis, foi porque o juiz decidiu, foi porque o fulano falou. Ali depende dela. Ela assume isso como ela é protagonista também dessa decisão, ela faz parte. Ela é sujeito da questão. Sim. Tá certo. Olha, a gente vai para um breve intervalo, tempo de tomar uma aguinha, rapidinho, aqui nesse nosso bate-papo, que, olha, tá frutificando muito, eu tenho certeza que vai levar a você que está aí nos assistindo uma reflexão, que é o que a gente está propondo aqui, uma reflexão. De repente, é um conflito que você nem precisa ir à procura do serviço para poder fazer, mas em pequenas coisas que podem estar acontecendo dentro da sua casa e já vai te levar à reflexão, né, de começar a mudar. Se a gente começar a mudar já dentro de casa, nas nossas relações com o marido, com os filhos, com os vizinhos, né, a questão do condomínio que a gente tratou aqui, a gente já está fazendo a nossa parte. Mas a gente vai falar mais sobre esse trabalho que as meninas realizam, vamos falar do livro que a Helena também publicou e vamos falar também porque você que está em casa gostou do tema e sente que tem aí um pouco dessa veia de mediador, como é que pode ser um mediador? Você também pode, eu posso, qualquer um de nós pode. E a gente vai ficar sabendo, então, como chegar a ser um mediador e saber um pouco mais do trabalho realizado por elas. É rapidinho, continua aqui com a gente na Rede Gospel, que a gente já está voltando. De volta pela Rede Gospel de televisão com o programa Última Palavra, que hoje fala sobre mediação de conflitos. Embora pareça ser um tema pesado, difícil de entender, a conversa aqui tá boa e a gente tá assim, num bate-papo tão didático, tão prático, que você aí de casa, olha, vai parar para refletir junto com a gente. Eu estava falando que tem atitudes que a gente pode começar a mediação dentro de casa. Não é verdade? Procurando, buscando entender um pouco mais aquela pessoa que convive com a gente o dia todo. É possível? Sim. Eu acho que é muito importante a maneira como você fala com o outro daquilo que você está vendo. Porque, às vezes, do jeito como você fala, o outro sente como uma acusação, como uma crítica. E aí, a primeira coisa é ele se defender. E já gerou Mas aí é que tá. Quem fala, aquela primeira pessoa, quando fala, ela está na razão dela.
Ela não consegue ver uma verdade diferente da dela. Claro. Não é isso. Claro, mas nós estamos falando Porque da cada um tem a sua forma, verdade. né? A forma como a gente fala. É Por isso que a gente tem exemplo, que se policiar, então. Claro, eu acho que eu acho que a gente tem que se policiar de muitas coisas, na verdade, né? Primeiro a gente tem que pensar que é impossível não se comunicar, que é o primeiro alicerce da comunicação humana, né? Quando eu estou falando, eu posso estar falando uma coisa para você e meu corpo está dizendo outra coisa. Por exemplo, eu posso estar aqui falando para você, ai, Priscila, eu tô achando tão legal aqui e tal, mas eu tô cruzada, tô encolhida. Fechada. Tô fechada, né? Então, é muito importante para o mediador perceber como é que as pessoas, como é que está o corpo daquelas pessoas. Tem como até é que um livro, né, que fala, o corpo fala. Sim. Exato. Né? Então, para a pessoa que está em casa, por exemplo, é muito comum o marido chegar do trabalho, né, e ele ir direto para a TV, assistir o jogo, ou comer um petisquinho e tal. pro computador. O que acontece com a mulher? A mulher, porque a mulher é assim, é blá, 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 blá. O marido é blá, blá. Né? Então, existem essas questões de gênero. Nós somos diferentes, claro. Isso não quer dizer que somos melhores nem piores, mas somos diferentes. Somos diferentes. E o ponto que nós estamos fazendo Como com a lidar com as mediação diferenças. é como lidar com as diferenças. Então, na hora que eu estou aqui assistindo uma TV com um belisquinho tal, vem alguém falar de problema, o que essa pessoa que veio falar do problema vai encontrar aqui? Uma resistência. Será que aquela pessoa está disponível para, naquele momento, discutir a relação, ou discutir um problema da criança, ou discutir o problema da... A chamada DR, né? Exato. Então, assim, é importante quando a gente for conversar com alguém, ver essa disponibilidade que você se recebeu. Saber o momento certo. Saber o quando momento não certo. E é possível saber o momento certo? Você pode perguntar. É. Podemos falar agora sobre isso, ou você prefere... Quando terminar seu respeitar. jogo. E quando Já a gente começa não com percebe, respeito. também cabe ao outro falar, olha, eu até quero conversar com você, mas deixa eu acabar esse Isso. programa e depois desse programa a gente vai conversar. É isso que faz parte da comunicação, cada um falar de si, de como está naquele momento, Sim, para que possa haver essa comunicação. Sim, exatamente. Então, aí a gente parte para uma outra coisa, que então, quando não há esse respeito, eu vou até tratar como respeito, essa cumplicidade, entre um casal, em chegar e falar, posso falar disso nesse momento? E o outro dizer, olha, pode Eu ser tô daqui, assistindo meu futebol agora. pode ser depois da programação, a gente pode ver depois, conversar depois sobre esse assunto, eu quero conversar o mês que vem sobre esse... Ok, mas aí se estabelece, então, um respeito mútuo. Quando não há possibilidade disso, aí sim parte, então, aí para vem um mediação. conflito, né? Aí vem um conflito. Não, aí vem um conflito, porque às vezes, em vez do marido, por exemplo, falar, olha, deixa eu acabar o futebol, ele fala assim, tá bom, e continua E não ouviu aí, nada, aí, né? Exato. A mulher fala assim, mas você nem tá me escutando, eu tô querendo falar uma coisa super importante, mas... E aí já se estabeleceu o conflito. Ou então acha que ele ouviu tudo, né? E depois a prática não vem, nada acontece. Exatamente. Né? Porque tem gente que quer achar que o outro está ouvindo. Então fala e depois aquilo não acontece. E tem algum caso que vocês possam contar pra gente assim, de alguma relação que acabou que na mediação pararam para se ouvir e deu certo? Uma história aí de sucesso? Ai, eu tenho Tem tantas muitas, né? histórias de Que sucesso. bom, né? Olha, Mesmo Priscila... de casais e mesmo de ex-casais, porque um ex-casal também vai ter que continuar conversando, porque, ainda mais se tem filhos, né? Então, também, quando melhora a comunicação do ex-casal, o filho se beneficia e também o canal melhora da comunicação entre eles também. E quando é casado, então, melhor ainda, né? Eu acho que eu tive um caso que foi muito interessante, um caso que veio de separação, né? Eles queriam, de fato, se separar e eles tinham... E vamos dizer assim, a prorrogação do casamento foi em função deles terem um filho deficiente. E eles perceberam que com a separação eles não poderiam viver, porque o custo desse deficiente era tão alto que aquilo que os dois ganhavam não dava para terem necessidades. 2 casas.
Então, eles mantinham aquilo lá. E aí, um amigo que tinha passado por uma mediação falou, por que vocês não vão lá na mediação? Porque hoje, infelizmente, ainda pela pouca divulgação, as pessoas estão indo para a mediação pelo boca a boca, né? Então, um amigo indicou, eles vieram e foi muito interessante porque a gente foi tentando entender qual era a necessidade de cada um, qual era o pedido. E eles foram fazendo aquele passinho, pequenos combinados e foram cumprindo, porque no fundo, eles não queriam se separar. Né? O pretexto de não poderem se separar porque tinham uma questão... Era o elo que ligava os dois ainda, na verdade. Era, mas que no fundo, a gente via que eles se gostavam, mas que não sabiam o que fazer para poder estar juntos. Porque tem pessoas que, quando elas estão vivendo um conflito, elas negam, ou elas se conformam, ou elas se acomodam. Até eu creio que como uma defesa. Claro. De não ter que se enxergar. Claro. Não é verdade? Claro. Porque se você não assume que está vivendo um conflito, que você não consegue entender o outro, que o outro não consegue te entender, que vocês já não conseguem mais conversar, ou é aquilo que você falou, o se calar ou o abrir mão disso, falar, então vou abrir mão, vamos se separar, tudo, cada um na sua, é a zona de conforto. Eu não vou mexer no meu íntimo, no meu psicológico, na minha maneira de ser, porque é difícil a gente olhar para um espelho e falar, nossa, olha, nasceu uma espinha aqui, olha, eu não estou tão bonita hoje, os meus olhos não são verdes, né, deviam ser verdes. É difícil isso para cada pessoa, não é? Por isso que eu acho que o conflito, em chinês, o símbolo é crise e oportunidade. Então, a crise gera a oportunidade de mudança. Claro, mudar não é fácil. Quando a gente vai fazer uma mudança de casa, a gente sabe a baita trabalheira que dá. E quanto tempo leva para pôr tudo no lugar. Exato. Então, embrulhar tudo, fazer com que não quebre, né? Quer dizer, todo aquele cuidado, aquela atenção. É um trabalho que muitas pessoas preferem se separar, porque é mais fácil até, né? Então a gente não conversa, não discute, cada um vai para um lado, é mais fácil, né? Até mais fácil separar do que realmente se organizar, se reorganizar, né? Muito mais fácil. Claro. É isso aí, meninas. E olha, então, olha, tá muito bacana o nosso papo. Não dava, eu ficaria aqui ainda durante horas conversando com vocês sobre tudo isso. Primeiro, queria que a Helena falasse pra gente dessa sua publicação. Helena, é voltada para que tipo de público? Qualquer pessoa pode ter acesso, ler? Então, na verdade... Deixa eu já pegar aqui para a gente mostrar. Por favor. Licença. Então, esse livro surgiu da nossa necessidade. São 8 mediadoras que trabalhavam no Fórum de Santana e era a necessidade de a gente contar um pouco para as pessoas da nossa prática lá dentro, dos casos que a gente atendia, das técnicas que a gente usava, por isso que é teoria na prática, prática na teoria, porque a gente queria dar um conteúdo teórico, sempre linkando com a prática. Com a realidade, né? Das pessoas. Com aquilo que a gente fez, Exato. Casos que a gente atendeu. Exato. Né? E além disso tem uma juíza, que é a doutora Valéria Lagrasta, que ela é juíza de Jundiaí, que participou da elaboração da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, e ela conta então um pouco da parte mais constitucional para chegar nessa resolução que foi promulgada em dezembro, novembro de 2010. Ótimo, bem bacana, está à disposição das pessoas nas livrarias. Isso, ou também através da editora, que é a Primavera Editorial, entrando no site, dá para pedir também. E aqui conta um pouquinho de histórias, então, dos casos que a gente atendeu. Dos casos que a gente atendeu, todos verídicos, claro que mudamos o nome da pessoa para preservar. Exato, para preservar. Fizemos sempre um laço com a teoria. Demos certo. Uma marra. Por que atuamos desse jeito? Porque temos toda uma base teórica de capacitação, de cursos, né, que nós continuamos a...
Helena e Miriam, como é que surgiu aí o casamento? Vou falar um casamento, agora né? já é O casamento, casamento né? de vocês, Casamento né? profissional. Colocando aí, né, a psicologia a serviço do direito e o direito a serviço da psicologia para mediar esses conflitos. Como é que surgiu Eu acho tudo que elas isso? se casam, né? Eu acho que são dois olhares diferentes, né? Sim. De caminhos diferentes que contribuem muito Mas que se afunilam. se afunilam e contribuem muito pro indivíduo. indivíduo que nos procura. E aí, para as pessoas que estão nos assistindo, tá aí passando por um conflito, já viu que não dá. Precisa, né, da colaboração. Está precisando de um terceiro, né? Precisa entrar o nós aí, não, né? A terceira pessoa, né, nessa questão. Como é que fazem? É um serviço, você falou que também tem um serviço gratuito, mas também tem casos que podem ser tratados de forma particular. privada. A gente atende Como é que funciona? Na área privada, né? Nós atendemos em comediação e a gente também... Em várias áreas. Em várias áreas. Empresariais, a gente faz a mediação dentro das empresas, principalmente as familiares. A minha trajetória profissional sempre foi como advogada de família. Então, eu tenho muitos casos de mediação, da advocacia familiar. Isso. Sim. Então, a minha área sempre foi a familiar. Então, Sim. é familiar ou empresa familiar. Sim. Então, claro que a gente também faz em escolas. Também, na área Sim. familiar também. Sim. E fazendo nas escolas. Levam... Até no direito ambiental. Poxa, que bacana. E aí, então, tem a forma que as pessoas podem ser atendidas de forma particular e também vocês fazem um serviço social, uma prestação de serviço à população. Eu fiz durante 10 anos, né? Dentro dos fóruns, né? Como voluntária. E agora nós estamos juntas nessa parceria no CEAF. CEAF é o Centro de Estudos de Atendimento à Família. A gente vai colocar o site, que é www.openmediação.com.br, que já está, inclusive, aí na sua tela. É bacana para você ir de casa, depois da entrevista, tendo um tempinho, já acessa, até para ver um pouco mais, entender um pouco mais do trabalho que elas realizam dentro da questão da mediação. E parece que vai ter um curso também, porque eu cheguei antes de ir pro intervalo, a gente comentou aqui, que eu posso ser uma mediadora, né? Se tiver disposição e sentir que tem o jeito para coisa, ou quem está nos assistindo também pode ser um mediador. De que maneira? Esse é um curso de capacitação. Capacitação significa para você se capacitar para esta função, a função de mediador. Mas nada obsta que você também queira utilizar esse curso para se capacitar um bom comunicador dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu Você tem ali um trabalho, um comércio, tem uma equipe. Isso, para educadores. Como você vai tratar um conflito? Instituição. O comportamento da criança é um sintoma. Né? Como é que você vai tratar aquela criança? Sim. Ela não nasceu assim, né? Então, como é que ela está te dando sinais de que alguma coisa está acontecendo? Como é que você vai entender os sinais que ela está te... Esse curso vai possibilitar? Com certeza. Sim. Poxa, que bacana. E onde vai ser esse curso? Então, é só entrar no site, 5 meses, uma vez por semana, às terças-feiras, das 18 às 22. Um horário bom, né? Para quem tem trabalho. Quem trabalha no final do dia, facilita uma vez por bastante. semana também. Exato. E recebe certificado? Claro. Então, a gente eu tanto posso depois atuar como uma mediadora, ou eu posso ser uma mediadora dentro do meu lar, dentro da minha empresa, trabalho, enfim. Na instituição de ensino, em qualquer contexto. Onde o conflito acontece porque é inerente ao ser humano. E eu falei, né, quem está assistindo, mas quem pode ser, de fato, um mediador? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Independente da idade? Independentemente da idade. Homem, mulher. E não existe um perfil. Existe um perfil da pessoa que tem... Eu sempre acho no talento, né? Eu acho que para você... E talento todos nós temos, né? A gente só precisa identificar. Eu acho que quem procura a mediação já sente que tem um dom para isso. Quando vê o que é a mediação, fala, nossa, eu gostaria de ser um mediador. Sim. Ou gostaria de incorporar isso na cultura da minha vida.
né? De ser assim, né? Ser aquela pessoa. E a pergunta que eu gostaria, que eu acho que a pergunta que eu me fiz é como é que eu resolvi os meus conflitos dentro da minha casa? Né? Como é que é? Como é que eu geria, né? Até para eu ver, para eu identificar se eu sou uma pessoa bélica, se eu sou uma pessoa pacífica, né? Se eu estou aberta para escutar. Tá, e digamos que você se identifique aí como uma pessoa bélica. Ainda assim, essa pessoa pode querer se transformar uma pessoa menos bélica. Exato. Pode se desarmar. Com certeza. Tá Sempre certo. tem esse espaço dentro dela. Meninas, muito obrigada. Passa pra gente novamente o site. www.openmediacal.com.br. Tá certo. E a gente tem visto muito até, olha, nessas obras de teledramaturgia, ficção, né? Hoje em dia os casais acabam se desentendendo até pela escola onde os filhos vão estudar, sim. né? E outras questões também que já chegam aí, a doutora pode dizer, beirar alienação parental. Isso. Né, que é um caso que está sendo muito discutido nos últimos tempos, até porque o número de divórcios também tem aumentado no nosso país, infelizmente, eu digo, né, porque falta aí para muitos desses essa mediação, essa conversa, né? Porque eu acho que conversando tudo se ajeita, né? Se um cede um pouco, outro cede mais um pouquinho, a gente chega lá. Mas, enfim, cada caso é um caso, não dá pra gente, né, generalizar. E está acontecendo muito isso também na questão das crianças com os pais. Isso a gente vê muito dentro do fórum, né? Vê muito dentro do fórum. São hoje dois temas que têm sido os mais discutidos. Guarda compartilhada e alienação parental. O nome guarda compartilhada está criando muita confusão. Exato, porque fica um dia com um dia com outro. Não é isso que é guarda compartilhada. Não é isso. Não. Guarda compartilhada é outra coisa. A guarda compartilhada é responsabilidade compartilhada que diz respeito a pai e mãe. Como se casados despesas fossem, compartilhadas, enfim. Um lar que anda normalmente. De qualquer coisa, qualquer situação relacionada à criança é compartilhada entre os dois. Se vai estudar judô, se não vai, se vai fazer inglês, se não vai. Ou seja, é uma conversa, por isso que a mediação cabe. Não significa que vai ficar um dia na casa de um, dia na casa do outro. Isso chama-se guarda alternada. Agora, diferente. Quando a gente entra com o processo de guarda compartilhada, claro que tem que se fixar a residência. Então, normalmente a gente pede para fixar a residência ou no lar materno ou no lar paterno, e que a guarda seja compartilhada no sentido das decisões, das responsabilidades, do ônus e do bônus serem dos dois, como se continua, porque são pais. Exatamente. O casamento... Esse título nunca existiu, ex-mãe e ex-pai. Não existe. Existe ex-mulher, ex-marido, mas ex-mãe não existe, nem ex-pai. Então, é uma responsabilidade que tem para a vida toda. E essa é a outra mudança do século. Os pais estão se empoderando, querem ser pais, de verdade. Né? Não é só uma... Não é que eles nunca quiseram, eles quiseram, mas eles estão se posicionando mais. Aquela questão da assim, não é mais o homem que chega cansado, precisa ter o silêncio, as crianças têm que ficar quietinhas, né, porque papai está cansado. Não, hoje o pai chega, participa, dá banho, busca na escola. Cada um tem sua responsabilidade dentro de um lar, né? Para funcionar melhor, né? E dentro disso a gente até encerra falando, né? Tu te tornas responsável por aquele que cativas, né? É bem famoso, né? Todo mundo conhece. E é isso aí, gente. É a mediação. É conversar, é refletir, é discutir mais. Não de forma bélica, como a gente citou aqui em alguns casos, mas ter disposição para entender um pouco mais o outro. E quem sabe, né? Depois dessa conversa que a gente teve aqui, a gente não possa ver aí uma melhora de um em um, né? Com certeza. A gente vai mudando o mundo vai ser bem melhor. Com certeza. Falta só a disposição para fazer isso. Meninas, muito obrigada. Helena, eu que agradeço demais. Olha, foi uma aula essa nossa conversa de hoje. Troca, viu, né? Miriam? Troca, né? Uma troca, você viu? É isso aí. Você para, ouve, o outro fala, dá a opinião dele. Eu também dei minha opinião aqui. Elas explicaram. Você aí de casa,
com certeza, a hora que terminar o programa, vai partir para uma reflexão, né? Aquela discussão que aconteceu agora há pouco, ou na semana passada, você vai falar, poxa, podia ter ouvido, né? Podia ter tido um desfecho diferente. Ou quem sabe vai procurar aquela pessoa que você tem um conflito que já se arrasta há anos. Fala, não, chegou a hora de resolver isso. Se não der para ser entre as duas partes, vou procurar um mediador. Olha aqui, tá aqui as meninas super dispostas, como elas, tem outros, né? Elas são agentes multiplicadoras de mediadores, não é isso? E uma frase que eu gosto muito de falar. Sim. O que você prefere? Ser feliz ou ter razão? Ser feliz, com certeza. Não é? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também. Porque ser feliz nem sempre significa logo, né? Ou melhor, ter razão nem sempre significa ser feliz. É preferível, com certeza, ser feliz. Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada. Muito obrigada. A você aí de casa, eu agradeço essa compreensão, essa disposição em estar com a gente aqui no programa Última Palavra, na Rede Gospel de televisão. Nós vamos colocar na tela mais uma vez o site das meninas, que é o www.openmediação.com.br. Ali você acessa e vai saber mais sobre esse assunto. Se de repente passou alguma questão e que te gerou aí uma pergunta, é só acessar lá, entrar em contato com as meninas, também tem telefone, liga, pergunta, vai atrás, corre atrás para saber, que é isso aí, nosso trabalho é a prestação de serviço, é levar informação de qualidade para vocês aí de casa. Um grande beijo, um ótimo restinho de noite para você que está aí ligadinho na Rede Gospel de televisão, levando você mais perto de Deus. A gente se vê no próximo domingo com mais um tema do seu interesse. Até lá, beijão.